que você aprendeu com sua mãe sobre gravidez pode estar completamente errado, e isso está gerando uma dúvida terrível que tira o seu sono todas as noites. Será que meu bebê vai nascer com saúde? Essa pergunta ecoa na sua cabeça enquanto você encara a geladeira aberta ou a prateleira do supermercado, paralisada pelo medo de colocar algo na boca que possa prejudicar a vida que cresce dentro de você. Você sente um aperto no peito, uma mistura estranha de fome e pavor, porque a cada garfada você imagina se está construindo um corpo forte ou se está, sem querer, adoçando demais o sangue do seu pequeno. A culpa bate forte quando você pensa que talvez esteja falhando na sua única e mais importante tarefa, que é nutrir essa nova vida da maneira correta. Você já ouviu de tudo? Desde conselhos de vizinhos até textos assustadores na internet que dizem para cortar tudo que tem carboidrato. Mas aí você se pergunta se o bebê está recebendo energia suficiente para se desenvolver. Essa confusão toda cria um ciclo de ansiedade, onde você come com medo. Vive estressada e acaba acreditando que a gravidez é apenas uma longa espera cheia de proibições e riscos que você não consegue controlar sozinha. A verdade é que esse sofrimento todo tem uma causa muito clara, e não é falta de sorte sua nem azar do destino. O problema acontece porque a forma como seu corpo lida com o açúcar muda completamente quando você está grávida. Pense no seu corpo como uma casa que ganhou um novo morador muito exigente. Antes, quando você comia aveia ou pão, seu corpo abria a porta da casa para deixar a energia entrar nos cômodos de forma organizada. Agora, com a gravidez, os hormônios da placenta agem como se fossem porteiros teimosos que resolvem trancar as portas. Eles fazem isso para garantir que o açúcar fique no sangue tempo suficiente para o bebê pegar o que precisa. Mas se você comer o tipo errado de alimento ou a quantidade errada, esse açúcar fica acumulado do lado de fora da casa, entupindo a rua e causando o que chamamos de diabetes gestacional. Não é que você comeu doce demais no café da manhã de ontem. É que o mecanismo do seu corpo mudou, e a estratégia que funcionava antes agora precisa ser ajustada. Muitas mulheres acham que estão fazendo tudo certo porque cortaram o açúcar branco, mas continuam comendo alimentos que viram açúcar muito rápido no sangue, sem saber que o formato do alimento importa tanto quanto o conteúdo. É aqui que entra a grande armadilha da aveia. Um alimento que todo mundo diz ser super saudável e que virou queridinho das gestantes, mas que pode ser o vilão se você não souber manuseá-lo. A aveia em si é maravilhosa, cheia de fibras que ajudam o intestino a funcionar e dão aquela sensação de estar de barriga cheia, o que é ótimo para não ganhar peso demais. O erro fatal que muitas cometem é achar que toda aveia é igual e que podem comer à vontade, de qualquer jeito. Imagine que a fibra da aveia é como uma rede de pesca que segura o açúcar para ele não subir rápido demais. Se você comprar aveia em flocos finos, ou aquela farinha pronta que dissolve na água num piscar de olhos, é como se essa rede estivesse toda furada. O açúcar passa direto, vai para o seu sangue num susto só e o seu pâncreas, que já está trabalhando dobrado, entra em parafuso tentando dar conta do recado. Por outro lado, se você usar o farelo de aveia ou os flocos grossos, a rede fica fechada e segura o açúcar, liberando aos pouquinhos, exatamente como o seu corpo e o seu bebê precisam. A confusão acontece porque no pacote está escrito aveia, mas a forma como o grão foi processado muda tudo. E ninguém te contou que a textura do seu mingau define se sua glicemia vai subir ou ficar estável. Além disso, existe um vício em acreditar em rótulos e em conselhos antigos que falam para comer por 2, quando na verdade você deve comer para 2, mas com inteligência e não com quantidade dobrada de tudo. A autossabotagem acontece quando você, com medo de o bebê nascer fraco, acaba comendo carboidratos demais achando que está fortalecendo, quando na realidade está apenas sobrecarregando seu sistema. Você não é culpada por isso, pois a indústria de alimentos e as tradições familiares muitas vezes empurram a gente para o caminho mais fácil, que é o do carboidrato refinado. Mas a boa notícia
é que você pode mudar esse jogo hoje mesmo. Sem precisar passar fome e sem precisar de remédios caros. Apenas ajustando a forma como você prepara e combina os seus alimentos. A ciência da nutrição funcional gestacional nos mostra que existe um caminho do meio, onde você come alimentos gostosos e acessíveis que regulam sua glicemia naturalmente. Não é sobre cortar a aveia da sua vida. É sobre domar a aveia para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. Vamos então desvendar como você pode consumir esse alimento tão poderoso do jeito certo, transformando o medo em segurança e a dúvida em ação prática. A primeira coisa que você precisa entender é que a aveia nunca deve ser consumida sozinha, especialmente se você tem tendência a ter o açúcar mais alto. Pense na aveia como um passageiro, que precisa de um motorista experiente. Se você comer só aveia com água ou leite, ela vai subir rápido. Mas se você colocar junto uma proteína, como um ovo mexido ou uma gordura boa, como um punhado de castanhas ou uma colher de pasta de amendoim, sem açúcar, você cria um trânsito mais lento no seu estômago. Essa combinação faz com que a digestão seja mais calma e o açúcar entre no sangue no ritmo certo, sem sustos. É como se você colocasse um freio de arrumação na descida da montanha-russa. Estudos indicam que misturar fibras com proteínas e gorduras boas é uma das estratégias mais eficazes para manter a glicemia estável ao longo da manhã toda, te dando energia constante e evitando aquele sono depois do almoço que muitas grávidas reclamam. Outro segredo que pouca gente te conta é sobre o ponto do cozimento. Sabe aquele mingau de aveia que fica mole, quase virando uma cola, que desmancha na boca? Pois é. Quanto mais cozido e mais pastoso for o alimento, mais rápido ele vira açúcar no seu sangue. O ideal é você buscar um ponto onde a aveia ainda tenha uma certa resistência, onde você precise mastigar um pouco mais. Mastigar é o primeiro passo da digestão, e ao mastigar mais, você avisa ao seu corpo que a comida está chegando, preparando tudo para receber a energia sem sustos. Se possível, prefira a aveia em flocos grossos ou o farelo de aveia, que são menos processados e mantêm a estrutura do grão mais intacta. Evite a farinha de aveia ou os flocos instantâneos que cozinham em 1 minuto, pois eles já foram pré-cozidos na fábrica e no seu corpo agem quase como açúcar puro. Essa mudança simples na escolha do tipo de aveia e no tempo de fogo no fogão pode fazer uma diferença gigantesca nos seus exames de glicose. Também é fundamental falar sobre a quantidade e o horário. O café da manhã é um momento delicado, porque o seu corpo tem mais dificuldade em lidar com carboidratos logo cedo, devido aos hormônios que estão lá para proteger o bebê. Muitos estudos mostram que a tolerância aos carboidratos é menor de manhã. Então, se você vai comer aveia, que seja em uma quantidade moderada, talvez misturada com iogurte natural e frutas vermelhas, que tem menos açúcar que a banana ou o mamão, não significa que você não possa comer, mas significa que você deve dosar com carinho. Imagine que seu corpo é um copo e o açúcar é a água. De manhã, seu copo já começa meio cheio por causa dos hormônios. Então, se você encher demais com aveia, transborda. Ao longo do dia, o copo esvazia um pouco e você consegue lidar melhor. Teste comer porções menores de aveia e veja como se sente, sempre observando se não dá aquele cansaço excessivo ou tontura, que são sinais de que o açúcar subiu e despencou rápido demais. Desmistificando o conceito de que grávida precisa encher a cara de carboidrato para o bebê crescer, a verdade é que o bebê é muito esperto e vai pegar o que precisa do seu corpo, mesmo que você não coma exageros. O que ele não precisa é de picos de açúcar que estressam o sistema dele e o seu. O crescimento saudável vem de nutrientes de qualidade, de proteínas, de vitaminas e de um ambiente calmo no seu sangue, e não de um mar de glicose. Quando você ajusta a forma como consome a aveia, escolhendo flocos grossos, combinando com ovos ou castanhas, cozinhando menos e comendo em horários estratégicos, você está entregando ao seu bebê o melhor dos dois mundos, a energia das fibras e a estabilidade da nutrição correta.
Você sai do lugar de vítima dos alimentos e assume o controle da sua saúde, sentindo-se poderosa e capaz de gerenciar sua gravidez com sabedoria. Lembre-se sempre de que cada gravidez é única e o que funciona para uma pode precisar de ajustes para outra. O seu corpo dá sinais o tempo todo, e você deve estar atenta a eles. Se depois de comer aveia você se sente bem, disposta e sem aquele sono pesado, provavelmente o caminho está certo. Se sente o contrário, é hora de ajustar a receita, diminuir a quantidade ou mudar o tipo de aveia. A nutrição gestacional não é uma camisa de força. É um ajuste fino de amor próprio e cuidado com quem está por vir. Você tem todo o potencial para fazer escolhas incríveis que vão impactar a saúde do seu filho para a vida toda, começando por essas pequenas mudanças no seu prato diário. Não tenha medo de testar, de perguntar e de buscar informações que fazem sentido para a sua realidade, sempre com o acompanhamento de quem entende do assunto e conhece o seu histórico. A informação é a sua maior aliada para acabar com o medo e a confusão. Quando você entende o mecanismo por trás do alimento, ele para de ser um monstro e vira uma ferramenta nas suas mãos. Você não precisa viver refém de listas de proibições ou de conselhos que te deixam apavorada. Existe um caminho de equilíbrio onde você come bem, sente prazer na alimentação e ainda garante que seu bebê esteja recebendo exatamente o que precisa para se desenvolver forte e saudável. A aveia pode e deve fazer parte da sua rotina, desde que você saiba domá-la com as técnicas certas de combinação e preparo que conversamos aqui. Sua gravidez pode ser um período de descobertas gostosas e de conexão com seu corpo, em vez de um tempo de medo e restrição. Você é capaz de nutrir essa vida com excelência, usando o conhecimento a seu favor. Clique no link da descrição e conheça o guia completo de alimentação para uma gravidez saudável, que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com "será que meu bebê vai nascer com saúde?". Conecte ou aprenda a fornecer os nutrientes mais importantes para cada fase do desenvolvimento do seu bebê da pessoa com o produto de forma natural.